Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que você está aqui assistindo esse vídeo, ou está aí, né? Bom, nesse vídeo a gente vai continuar fazendo as reflexões a respeito dos pecados capitais. E, e de uma vez eu já vou compartilhando a tela e a gente vai conversando a respeito dos pecados. Hoje a gente vai falar sobre a ira, né? Então vamos fazer aquela reflexão sobre a ira e vai ver que né? Vamos ver o que a gente consegue refletir a respeito. Bom, vocês devem estar acompanhando aí os slides. A ira, né? É isso. Como subtítulo eu trouxe e sua impressão de ir à frente rompendo artilharia em idade instruída. E aí, nesse subtítulo, a gente vai chegar lá ao longo dos slides. Ir a. Quando a gente vai a algum lugar, a gente preconiza uma partida. A partida para ir para algum lugar, geralmente, exige um potencial maior, que é pensar à frente, né? E esse A, ele indica o que está à frente. E dentro de uma meta, de, um, de, um, de uma ida, de um percurso, né, um trajeto, esse A pode estar variando. O ir está com você. E esse A vai variando. E vamos ver essa variação aí ao longo da apresentação, que rompe, né? Que pode romper ou não e geraram dentro da cadeia do tempo, né, em idade, conforme o tempo for passando, as instruções para, para poder melhor ir, né, durante o percurso da vida. Mas é, vamos adiante, então. A ambiguidade das raízes submersas. É, quando a gente tem uma palavra e ela está encadeada em uma frase, em uma sentença, ela se perpetua frente às convicções que a frase, né, o entorno, as palavras em torno dela lhe atingem, né, lhe imprimem, lhe pressionam. Essa impressão ela é importante porque uma palavra isolada frente a uma diversidade de receptores, né, de conversores que tentam se convencer da instrução potencial da palavra, ela pode sofrer ambiguidade. Nessa ambiguidade, dependendo do encaixe, onde que ela está na raiz dos seus conhecimentos, né, a respeito dessa palavra, ela lá bem dentro do seu subconsciente existem raízes de operações que extraem, né, é, dessas palavras cognições, né, interpretações. E aí precisa de ter um cuidado de organizar essas palavras e fazer a restauração, a irrigação, para ter maiores controles a respeito desse ir, na verdade, do ar, né? Que é o que é o operador lógico que está sempre mudando e exigindo, né, leituras para poder continuar indo, né, continuar prosseguindo essa partida inicial. Então, temos que tomar cuidado com as ambiguidades. Quando trabalhamos com operadores lógicos que representam, através de encadeamentos, montagens, funções de descrever reações e imagens de eventos materiais, e elas, através do tempo, conforme os anos e os utilizadores dessas palavras a utilizam, por exemplo, nós as utilizamos para descrever
e mandar mensagens impulsivas sobre o que está sendo descrito, o que está sendo visto pelos nossos sentidos, né? Para organizar os sentidos. Essas palavras, esses operadores lógicos de impulsos que nos retém, né? Que nos confere sabedoria, viram links de correntes e se tornam densas nas várias nos varais de utilitarismo perceptivo que varia de pessoa para pessoa. Então, esses links impulsionam um monte de eventos que são subtramas das conexões cerebelares, de encadear impulsos de recepção sináptica, conferindo à sensibilidade um valor, e dependendo desse valor, ele pode sofrer subtrações ou até mesmo somas indevidas, e aí gerar ambiguidades, né, para as relações que preconizavam os efeitos de ser palavra, né, naquele momento, ou de ser um elemento de uma escrita, um operador lógico em você. E aí o A do I varia também. Essa definição impropositalmente se torna difícil, se torna densa, é, cria empecilhos. Como árvores se alimentam através das raízes fixas na terra e geram frutos, nós, através dessas palavras, as trabalhamos e geramos relações de representações, e esteticamente elas ganham sabor em conjuntos sociais. O que eu quero dizer com essa frase? Que assim como as árvores, elas, com as suas raízes, elas conseguem se alimentar dos da terra e das modificações químicas que a terra estabelece, além de permanecer fixa é, e, e antenada, né, com todos os valores que vão lhe conferir adaptação, transformação ao longo do tempo e até mesmo fecundação, a fertilização, a geração de frutos, né? Nós também, através das palavras, realizamos essa fixação, essa nutrição de solos. E esteticamente, esse trabalho nosso de enraizar palavras, elementos materiais que se tornam imateriais, eles ganham sabor em nosso conjunto social e nos ajudam a transmitir de forma organizada esses sabores. Ou seja, isso é muito importante nas nossas confecções de momentos de vida, de instantes, né? Imagina para uma árvore o êxtase dela é gerar um fruto bem bom. Para nós é termos um sabor tão bom, para podermos não só compartilhar, mas podermos nos retroalimentar desse sabor e nos conduzir esse ir, né? Esse ir adiante na vida. Por isso que é muito importante saber diferenciar essas questões com o embasamento de encaixar limites de representatividade. Cada evento, cada orquestra, cada cenário, temática expõe o seu. Então, dentro de uma palavra, dentro de uma temática, dentro de uma operação, em sua operação se destaca a palavra, exerce um limite de combustão, de saboreação, né? Então, para cada embasamento de encaixar uma palavra, existe um limite para ela ser representada, né, no contexto. E aí,
essa representação adere ela à sensação e lhe cabe orquestrar, né? Lhe cabe ser elemento de cenário, ser efeito de temática e, dentro das tarefas e os eventos que nos levam a elas, inventos nascem e engrenam novas invenções para nascer. E essas mudam a interpretação dessas raízes através da vibração que ondula a, a quima distribuída, a quimi distribuída de seus substratos na adaptação social, extrai destes para ser vendido pela recepção que capta e se propõe a pagar. Essa frase ficou bem grande, mas vamos desmiuçá-la então. Dentro das tarefas e os eventos que nos levam a elas, né, existe uma tarefa, para mim poderia a tarefa, existe um evento que precisa acontecer. E para esse evento acontecer, dentro da linha de tempo desse evento acontecer, vários inventos nascem e engrenam novas invenções para nascer. Inventos nascem de propagações impulsivas, de buscas de nutrição através dessas raízes que estão no subconsciente, através das palavras e dos encaixes que elas exercem para impulsionar ao ser humano a ir frente a essa tarefa, né? A desenvolver a coragem. Então, quimicamente, existem uma tração de palavras para poder gerar coragem no impulso de cada ser. E essas mudam a interpretação das raízes que ficam lá no subconsciente de cada ser, que planta palavras, né, que colhe palavras e que trabalha palavras, né, através das vibrações que ondulam e de forma química essas vibrações instauram admitem a pessoa a se operar frente a essa tarefa. Aqui, ó, dentro das tarefas, né, e desse evento. Distribuindo seus substratos, né? Suas palavras ou os links que as palavras trazem, eventos na lembrança, né? Remodelando e adaptando e sofrendo adaptação social que é quase que um cálculo preditivo frente à realização da tarefa desse A que a gente colocou no IRA, que extrai destes para ser vendido, que extrai destes para ser vendido pela recepção que capta e se propõe a pagar. O que significa esse ser vendido? É como se a pessoa fosse um produto mesmo. E para ela ser vendido, tem que ser aceito. Então, para ela ser aceito e ser paga, ela precisa de montar um substrato químico, uma operação lógica nessas palavras que lhe fazem ir, para ser receptivo a esses elementos que a gente falou aqui, ó. Orquestra, cenário, existem os limites, né? E todas as tarefas, não está aqui, não. E para cada evento que a palavra está, o encadeamento lógico, essa frase que confere, quase que amarra seu músculo dentro de um limite e te conduz a, ao ponto certo, né, de se encaixar, como se fosse uma adequação, né, à razão de ser receptivo. Então, por exemplo, que capta e se propõe a pagar. Por exemplo, se você sai e vai para um lugar, uma praça de lazer. Naquela praça de lazer, para você sair para aquela praça de lazer, você tem que montar na sua cabeça buscar palavras que encadeiam a mitológico. Hoje eu não tenho que trabalhar, ou hoje eu tenho que trabalhar, mas é bem mais tarde, então eu posso ficar
eu posso dispendiar tanto tempo nessa área de lazer. Nessa área de lazer existem outras pessoas. Nessa área de lazer eu devo ir com qual roupa? Está fazendo frio ou fazendo calor? Então, várias operações lógicas dentro das palavras e dos seus reconhecimentos para com elas são montados e traduzidos em operações matemáticas mesmo. E essas operações permitem você ser mais eficiente nas suas escolhas, nas organizações da sua escolha, e, e prever, né, se precaver para ser vendido, né, para ser recebido ao tema que preconiza pagar você, né? Porque você vai lá na praça ser vendido, mas você quer ser pago pelo lazer que você vai receber. E quanto mais lazer você receber naquela praça, você vai voltar lá para ser vendido lá. E você entende essa relação? Ela fica submersa no subconsciente da pessoa, mas na verdade ela quer ser vendida, ela preconiza esse ser vendido, né? Ou ela se adapta ao não ser também. Existem todas essas questões. Na forma de pagar esse indivíduo, né? Por exemplo, você vai na praça, quanto mais lazer você é, ganhar nessa venda, melhor, né? Na forma de pagar, existem várias moedas de valores que funcionam diferente de elo para encaixe. E se eu E se eu acredito muito que existe um comprimento de onda que se encaixa perfeitamente ou luta para se encaixar por você, para pagar por você, né? Porque você, veja bem, como nesse exemplo, você estar sendo vendido, por exemplo, você vai para a praça e vai ser vendido e vai receber lazer. Então, nessa forma de receber, dependendo do ambiente, existem vários tipos de moedas e essas moedas, né, esses valores, vão funcionar diferente, né? De elo para encaixe, de pessoa para pessoa, de ambiente, de limites para limites e de coordenação lógica de palavras também. E dentro dessas coordenações lógicas de impulsos, elas se tornam crédito. Assim, nessa parte que eu coloco aqui, eu acredito muito que existe um comprimento de onda, uma frequência, um comprimento, uma característica de onda que viabilize, né, na energia, no encadeamento lógico desse ambiente que você se preconiza ser vendido para poder ganhar, no caso que a gente colocou lazer e tal, existem valores que funcionam diferente e existe um comprimento de onda, uma característica de onda que luta nesse ambiente para se encaixar por você, para pagar por você. Porque você, nessa trama que a gente colocou como exemplo, vai lá para ser vendido. Isso é óbvio, isso é lógico, né? É, outro exemplo, eu vou no supermercado, né? Então você prepara o seu percurso lógico, faz a lista para ir no supermercado e tal, e a lista é o que você está vendendo. O supermercado vai te pagar com o que ele tem. Se ele não tiver alguma coisa, você vai ficar em falta. Mas aí, no caso, essa operação lógica de palavras que te faz ir no supermercado, adere dinheiro também. Fala assim, ó, eu vou levar tanto dinheiro, eu vou ir com essa roupa, eu vou com essa mochila, eu vou de carro, tal. Então, esse é o pré-preparo, né? O seu subconsciente faz esse pré-preparo. Beleza, então você está indo ser vendida pelo supermercado. Vai se tornar uma venda para o supermercado nesse exemplo. Parece paradoxal, né? Porque o supermercado, ele no caso, ele é a venda, mas aí nesse substrato e nessa consciência, nessa perceptiva, você vai lá e vai ser vendido. Aí você chega lá, aí beleza, aí você vai caminhando pelo supermercado, aí você para na prateleira assim, tô vendendo isso. Aí a pessoa tem, eu tenho isso para pagar. Aí você pega
pega o produto e coloca no carrinho, beleza, combinado, tal. E aí tudo isso faz você sair paga, né? Se ficar faltando algum produto no supermercado, vai ficar em débito com você, né? Essa recepção, né? Vai gerar uma decepção, uma cascata de decepção, porque o produto faltou. E se fosse, e dependendo do valor desse produto, né? Pode sofrer um encadeamento lógico e as palavras lá no seu subconsciente podem se torcerem e às vezes até conturbar esse ir, né? Esse ira. Em vez desse ira ser o ir e um A baixinho, né? Ira, ou ir e um A programado, esse ar se torna um Azão. Ira, com acento ainda, ira. E aí essa ira fica densa, né? E aí, né, muda a sua seu estado, né, quimicamente, né, a pulsação do seu estado. E o que é essa luta na forma mais infinita possível? Essa luta na forma mais infinita possível é a cada instante você está tentando se organizar, colher palavras, remodelar elas, trabalhar elas em operações para poder sempre manter o ar preconizando a perspectiva que você preconizava, igual uma receita. Se você começa a fazer uma receita de pão, você espera, né? Você espera ser paga por um pão bem como você imaginou, o resultado da receita, né? Se esse resultado não te paga, né? Não é o esperado, acontece alguma coisa. Então, você luta para que esse resultado seja o resultado que você esperava. Então, essa é a luta na forma mais infinita possível, você entendeu? Você sempre fazer o retorno e buscando e preconizando o resultado, né? O esperado. F de parênteses, UTU, parênteses, irá sentir até que esse sentimento se. Então, aqui tem um encadeamento lógico, uma frase que é uma condicional. E dentro dessa condicional existem letras aqui que podem ser encaixadas para fazer uma transformação e mexer nesse sentir. E essa transformação pode mexer nesse sentir e esse sentimento pode sentir até que chegue em alguma condição, né? Então, basicamente, o que eu quero mostrar com isso é que existem formas de operar logisticamente as sensações, né? Esses sentimentos. Por mais que eles exigem energia, né? Para poder vibrar na frequência deles. Existem trabalhos, né? E muitas pessoas se dão bem neles, até mesmo treinando de forma intuitiva mesmo e tal, revelando um trabalho íntimo, sendo verdadeiro, né? Trabalhando a verdade e tal. Então, nas alianças que sobrepõem enigmaticamente a recepção coesa da aderência que cabe trabalhar ou aceitar, da flutuação de sentimentos comprimindo e descomprimindo sobre o impulso de farembologias engajadas pela seringueira e suas borrachas de emancipar o asfalto. Bom, o que eu quero dizer? Que existem alianças que a gente faz com eventos que só nós mesmos podemos é, dar as notas, né? E as notas são as palavras que nós descreveremos esses eventos. Então, nessas alianças, né, nas descrições que a gente faz desses eventos, que sobrepõem enigmaticamente, eles enigmatizam vários conjuntos de palavras, né?
Existem vários conjuntos de palavras que você tem na sua organização, como se fosse um enquadramento de eventos, você pinta o evento com palavras lá dentro do seu subconsciente, para fazer, de vez em quando, restaurações desses eventos, né? Gerando uma memória mais fácil, um link, um quadro, né? Então, nessa aliança que sobrepõe enigmaticamente, vários, talvez você possa fazer um quadro que só você possa interpretar, ou outra pessoa também, ou pessoas de tal grupo, né, possam é, fazer a interpretação, e às vezes outras têm mais dificuldades, outras não. Você tem esse controle, né, nas suas escolhas de fazer essas alianças. A recepção coesa da aderência que cabe aceitar a flutuação do sentimento. Flutuação do sentimento. Se eu colocar o L aqui e o A aqui, você já viu? Já viu que o sentimento vai flutuar, ira, sentir. Então, viu? Flutuação de sentimentos. Esses sentimentos comprimindo, essa flutuação de sentimentos comprime e descomprime sobre o impulso de. Essa palavra foi uma palavra que eu acabei fazendo uma união, né? Comprimindo e descomprimindo sobre o impulso de fare. Fare, nesse caso, vem do faro mesmo, né? Você, né, fazendo faro dos seus conjuntos de palavras para poder, no instante, fazer a descrição e talvez conferir a aliança, né, para o evento. Dessas farembologias, né, conjuntos de palavras para representar as lógicas, engajadas pela seringueira. Seringueira é uma planta que trabalha, né, com o seu produto para poder fazer borracha, né? Eu coloquei aqui a seringueira como representando a matéria-prima, né, e as suas borrachas, né, as suas transformações. Borracha que a gente pega a seringueira, faz a borracha, e essa borracha emancipa o asfalto, né? Ela preconiza, né? Ela quer ser paga pelo asfalto a partir né, desse nosso trabalho de fazer essa aliança e flutuar esse sentimento para com essa matéria, né? Então, arma-se nessa trajetória, né, nesse evento, nessa fabricação, nessas alianças que temos, né, em vida, arma-se nessa trajetória das metas uma partida. É o que a gente vem falando, né? Essa partida. E essa partida parte e irá, né? Então, existe o decaimento dessas partidas, né? E sabendo desse decaimento, a precognição manda fazer coisas para evitar essa parte. É aí que muita gente entra na dificuldade das divisões, né? De, né, fazer partir as coisas. Porque isso gera uma cadeia de eventos. Por exemplo, na casa da seringueira. Você usa a seringueira para fazer borracha e você gasta borracha, né, fazendo aliança com emancipando o asfalto, vendendo para o asfalto e criando uma aliança, você vai ter que plantar mais seringueira, né? Então você vai ter que entender e se relacionar com esse processo de plantagem. E aí você vai ter que criar pessoas, né, capacitar pessoas e que gerem uma aliança com esse processo de seringueira, né, da seringueira. Então, aí tem uma partida, né, pessoas com essa... aí tem outra partida aqui, ó, pessoas que transformam a seringueira em borrachas. Outra partida, partirá. E aí, outra partida, pessoas que pegam essa borracha e vendem para o asfalto. E aí, subsequentemente, tem essas... Então, entramos nas conversões que as metas estabelecem
durante a trajetória. E a essa chamamos de chegada, né? Então, se você cria uma meta, né? Nessas conversões de valores, nessas adaptações de palavras, né? Construções e encaixes. Por exemplo, nesse ir que a gente está comentando desde o começo e a gente está fazendo a reflexão do ira, né? Irá, ICA, né? Ir é o ponto de partida principal, ICA. Então, nessas conversões que as metas dão, né? Ir e esse A, né, essas metas, estabelecem durante a trajetória, a essas chamamos de chegada. Então, você pode chegar em um resultado de A diferente do que outra pessoa chegaria, né? Mas aí, às vezes, vocês podem colher sentimentos semelhantes, ou sentimentos diferentes, ou esse sentimento pode estar diretamente proporcional com o resultado desse A que você conseguiu. Aí aqui eu trouxe um desenho, como de costume, né? Nessas nossas reflexões. Esse desenho era para ser um caminho, né? Um caminho. E aqui eu meio que fiz um carro, né? Com a cruz, que pode representar a árvore da vida, né? A matéria-prima, as coordenadas que Deus dá para poder sempre ir, né? O ar o ar aqui, né, nesse ir, é a vela, né, que eu coloquei aqui. Mas poderia ser qualquer elemento que lhe faz luz, né, que lhe faz, que lhe atrai, que enigmatiza o seu ir, através das coordenadas que a gente tem, que nesse caso, até mesmo dos pecados capitais que a gente está falando aqui, que é um tema temática religiosa, é, é, as coordenadas que a gente tem a cruz, é Jesus, é o olhar para o Filho de Deus, olhar para a imagem e semelhança que a gente tem de Deus e tentar buscar compreensões, as lógicas, para poder fazer essas modificações nas palavras e essas modificações serem luzes que enigmatizarão frases, né? Frases de partida. De partida. O motor, né? Fazer motivar, né? Ou fazer um motor aqui, ó. Se pegar aqui, traçar para cá, vira motor. Fazer um motor, né? E fazer a ignição, né? Ou fazer um caminho, um trajeto, ó. Nesse instante X eu vou vir daqui para cá. Porque é uma coordenada que Deus, que o Filho do Homem tem falado, que a expressão de Jesus, né, que o Espírito Santo falou e tal. E aí a gente tem o asfalto, como a gente comentou, e aí eu fiz essa vela, né? Eu gostei, ficou legal. Mas é mais para representar esse ira, né? O ir, o ir seria esse trajeto, né? E o A está aqui. Para qual A e você ir, né? E aí aqui, ó, nesse aqui pode sofrer várias mudanças, né? Dependendo dessa partida. Né? É interessante essa forma de fazer as remediações, as configurações, e o seu subconsciente ele trabalha bem assim, sabia? Ele projeta uma imagem do que já foi um A para ele, e assim ele se estimula no ir. E aí ele às vezes faz umas configurações aqui, ó. Eu vou cortar isso, vou cortar isso, vou cortar isso, e vou ver o resultado do A. E às vezes o resultado reflete na pessoa. A pessoa é uma pessoa calma, uma pessoa, como convencionalmente a gente, né, delibera, uma pessoa irada, né, cheia de espaços de ar, né, cheia de pressão de gás, de ar e tal.
E também, se vocês perceberem, pessoal, essa imagem aqui pode parecer um dedo, né? Um dedo que aponta para alguma direção, né? Um dedo assim. Ah, eu vou para ali. Eu irei ali. Eu irá, né? E aí, para complementar, eu fui trabalhando essas imagens. Essas imagens aqui ainda não estão prontas, eu ainda estou trabalhando nelas. Mas é como se eu fizesse um bonequinho, né? Alguma coisa assim. Um ovo e sendo ovulado, né? Aqui tem os gametas X e o Y, e aqui o ovo, que vai gerar um pássaro, né? Uma vida e tal. Não, mas isso aqui é tudo. Isso aqui é outra história, né? Bom, aí nessa brincadeira, né? Eu fui fazendo uma reflexão pessoal nessa imagem. E como a gente tem o dedo, né, indicando ir, a gente também tem vários dedos que podem indicar. Aqui indica ir, enquanto aqui está indicando voltar, né? Ou virar, né? Ir e voltar. Então a gente tem sempre isso. E aí, por exemplo, se em uma meta existem várias metas, ó, eu tenho a meta de chegar em tal objetivo, em tal luz. Só que para me chegar lá, eu tenho que passar por essa meta e essa meta. E aí eu tenho que voltar, né? Voltar por esse caminho. Então vai formando várias metas, né? Ou isso aqui se representa a vida. Então a vida é um complexo de metas. Existem várias metas numa vida, né? E todas essas metas vão modificando, vão modificando esse ser, essa cebolinha, né? Essa célula, o conteúdo desse ser. E modificando a forma de engrenar essas formas de gerar o impulso de ir, né? Essas engrenagens. Então, como existem essas mudanças, né? Desses trajetos que a gente faz em vida, e nos ajudam a organizar melhor se a gente vai ou não vai, tal e tal. Existe uma técnica que se chama dentro de uma atividade a centrífuga, né? A centrífuga ela consegue através de movimentação fazer a separação de substâncias dentro de um líquido, né? Em um líquido. Então existem as centrífugas das metas e elas fazem elas separam você das demais pessoas e das suas demais metas. Quer ver? Isso aqui é um exemplo de uma centrífuga de metas. Aqui a gente percorre várias metas que a pessoa teve durante a vida, de ir, várias metas, né? E aí, o resultado da centrifugação delas, por exemplo, a centrífuga permite dividir, e aí tem um resultado. Esse resultado vai sendo atualizado e percebe, né? Que vai modificando as pessoas. Então, as pessoas são iguais, mas essas metas modificam as pessoas, né? Modificam as células das pessoas. A forma como elas resolvem olhar para as pessoas ou olhar para o mundo, né? Que essas metas. Então, e tá vendo essa transformação, essa alimentação e tal. É, existe uma alimentação de meta, né? É a venda de meta e tal. E aí, igual a gente estava falando da centrífuga da meta, é, essa centrífuga, nesse caso, vai de acordo com a pessoa e as configurações que ela vai
recebendo na vida, né, a partir dessas diferenciações. E ela ocorre, essa centrífuga ocorre é, sempre quando a pessoa está em uma meta, ou está operando em alguma atividade, essa atividade que demanda essa operação, ela se adapta, né? A pessoa está vibrando nessa atividade aqui, assim. Então, isso aqui fica sendo comum para a pessoa vibrar. Enquanto essa outra pessoa, em outra atividade, ou até mesmo na mesma, ela está vibrando assim, ó. Sabe? Então, existe um diferencial aqui de vibração e de atividade para atividade. E aí, nessa atividade X, a pessoa que ela, dependendo de quantas vezes ela faz essa atividade, por exemplo, se ela é profissional nela ou ela está fazendo a primeira vez, ela vai vibrar dessa forma durante a meta, né? E aí, nessa centrífuga dessa atividade, o resultado final, ele vai somar nesse resultado aqui. E aí vai apontar ele vai fazer uma mudança lógica nele aqui. Já para ele aqui também, essa outra atividade, essa outra meta vai fazer uma mudança aqui. E aí, conforme o tempo vai passando, várias mudanças vai acontecendo durante as metas, e aí vai mudando o ser, e é aí que a gente chega nos pecados capitais, né? Nessa, nessa orquestração. Que aí, de tanto que o ser foi modificado, né? A gente consegue ter maiores, afirmar com mais certeza essas mudanças de ar e prevenir as pessoas com quem entram em contato com a gente, que se a pessoa for por tal caminho, muito provavelmente o ar dela vai airar, né? Vai tornar um ar airado nessa ida dela, durante a vida, nessa mudança dela. E ela airada, ela vai ficar nervosa, né? Assim, tá. Bom, toda essa passagem pela vida nos levou a crer que chegamos em várias chegadas, né, já classificadas nas limitações e suas motivações gerenciadas por nós mesmos nessa ciclovia de viver. Então, é o que eu estava falando. Mediante a vários percursos, várias metas e várias chegadas pela vida e as transformações que elas fizeram, dentro da cognição que a gente tem, que linka a gente nessas imagens descritas pelas palavras que nós ruminamos ela aqui dentro no subconsciente mesmo e transformamos elas em impulsos para dar a partida. Então, as motivações gerenciadas por nós mesmos nessa ciclovia de viver vão mudando, né? Essa ciclovia que eu mostrei nesse percurso, né? Dessa ida. A aceitação comprime e nos leva a um trajeto que se ocupa em frear as nossas motivações. Nesse trajeto, tem o seu comprimento e tem as motivações e os obstáculos desse trajeto, que muitas vezes podem se tornar, nesse encadeamento lógico, motivos positivos para dar a partida ou motivos negativos, né? Você precisa de corromper de vez em quando essas palavras, essa submersão de palavras que você utiliza para fazer e dar o impulso de partida para poder fazer a atividade. Lembrando que a atividade vai modificar você, né? Essas atividades vão lhe modificar em vida. Ou seja, exigência de repreparar as motivações para que elas se tornem fortes o bastante para estirarem na razão que ultrapassa
esse até então limite proposto e desimitá-lo. O que é desimitá-lo, o limite? É se você imita o limite, você desqualifica ele para ser limite, então tem que gerar um outro limite. E dentro dessa atividade, para você imitar o limite, você tem que fazer as exigências, né? Frear as nossas motivações, as exigências de repreparar as motivações para que elas se tornem fortes, né? Então você faz uma coisa e aí você percebe que você não está tão forte para fazer essa coisa. Aí depois você faz de novo e aí você percebe que vai ganhando força para fazer essa coisa. Só que tem um limite de força. E quando você imita esse limite, você tira o limite dessa coisa e o seu limite frente a essa coisa fica sendo superior. Então você adquire a superioridade do limite para estar frente nessa execução, né? Você se forma, né? Você consegue ter potencial de atividade, né? Nos seus circuitos lógicos aqui de operações, você consegue fazer os encadeamentos necessários para poder realizar as operações, né? Essas esses trajetos, né, em vida que vão lhe modificar. E aí, para cada ser humano, nós modificamos a vida ao longo do tempo. Então, para cada ser humano, vai ter a gente tem uma profissão, né? Uma formação. E essa formação vai se tornar luz para esse ser humano. Ela vai cuidar dessa luz e vai conseguir ser luz e fazer pessoas verem o que às vezes elas não viriam se elas não fizessem esse mesmo trajeto que essa pessoa faz. E aí essa pessoa, quanto mais ela caminha por esse trajeto, né? Quanto mais ela caminha por esse trajeto, né? Essa profissão, mais ela modifica o ser e mais ela se torna luz para as pessoas, né, em relação a isso. E aí, quando a pessoa ela faz muito mesmo, ela se torna um canhão de luz, né? Vamos fazer um reparo aqui. Canhão de luz é quase que um olho refletindo a luz divina, né? Porque o sol bate, só que aí seria refletir essa luz na no ângulo e no lugar certo, né? Então ela se torna um canhão de luz. Vamos pegar a canetinha aqui. Um sol mesmo, né? E aí, e sempre quando ela aponta, ela prediliza apontar para o ângulo certo. Um pouco, que aqui é um olho. Né? Então, a pessoa profissional, ela sempre busca fazer a orientação visual certa. Ela está acontecendo alguma coisa, mas ela vai olhar para o evento e vai saber olhar certo, sabe? Para o que está acontecendo. Ela não vai utilizar as engrenagens, né, as palavras que ela tem, para poder fazer uma ignição e precogni, ativar a pessoa em uma razão que não está acontecendo, né? Então, esse ar ele vai se tornar um ar que a gente chama atômico, né? Um atômico. E é incrível, né? É incrível ser tratado por pessoas assim, né? Que têm conhecimento, que sabem olhar para as coisas. Certo?
elas pagam muito bem a gente. Elas sabem, né, a moeda, o valor que está esperando ganhar naquela questão que eu falei de ser vendido e tal. Então, toda essa passagem pela vida nos levou a crer que chegamos em várias chegadas, já classificadas nas limitações e suas motivações gerenciadas por nós mesmos nessa ciclovia de viver. Né? A aceitação comprime e nos leva a um trajeto que se ocupa em frear as nossas motivações, ou seja, nossas exigências de preparar as motivações que elas se tornem fortes, até que elas se tornem fortes o bastante para estirarem na razão que ultrapassa esse até então limite proposto e desimitá-lo. Mas por que que a gente faz isso, né? Por causa do sabor, né? Da experiência, da, das mudanças que isso faz na gente, né? E aí isso vira o que a gente chama de instinto, né? O instinto natural. O abater dá volta, anda até arder vontade. Vontade, instinto. Então, a pessoa ela vai pelo caminho, ela trilha esses caminhos, né? Ela vai e aí de vez em quando nessas idas ela se abate e aí ela volta de novo e se abate de novo, se abate de novo. Mas ela gera uma força para essas batidas, né? E aí ela nesse hábito de arder e ela se modifica a sua célula e aí até que essa força, né, essa força de superação gera tanta resposta boa, né, tanta transformação boa, né, tanta resignificação que aquilo se torna o hábito, né, a vontade familiar, né? Uma frequência de onda que se atingiu e quer se readmitida e quer se readmitida pela acusação que ela causa, apontando em nós a vibração recompensatória, recompositória, até que arque em si uma civilização desse estado e construa por motivo e insistência a resistência operante para se manter e reinar sobre esse estado, erguendo-se mais forte por reconstrução modelada. É, aí essa frase aqui diz tudo, né? Uma frequência de onda que atingiu e quer ser readmitida pela acusação que ela causa apontando em nós, né? Essas frequências de onda que atingem a gente ou nós atingimos a matéria e a gente percebe que a partir de ser readmitida, né? Numa outra admissão dessa frequência de onda, a, a, a própria matéria, né, o nós próprios acusamos que queremos, né, novamente sermos atingidos por essa frequência de onda, ela causa apontando em nós uma soma de vibrações. E essa soma a gente cria uma certa assemelhação, uma certa recompensa a partir dessas frequências de onda. E elas recombinam em nós diversas formas na recompositoria, né? Recompondo na forma que a gente emprega essas frequências de ondas para nos recompor a partir delas, né? Ela nos imanta e nos ajuda nesse trabalho de recomposição. Até que arque em si, até que, até que chegue um momento, né? Que gere uma civilização desse estado, né? Esse estado de mudança
crie certas... se torne forte, né? Vire um estado forte, uma civilização desse estado, né? E construa por motivo, né? Por essa insistência, uma resistência para operar, para se manter e reinar sobre esse estado, até que a pessoa cuide dessa frequência o bastante, né? Que começou a atingir, para que ela não se perca. Ou seja, ela ingira, como se essa frequência que começou a atingir fosse modificando a pessoa e até criasse vida na pessoa, né? A pessoa X, né? Foi atingida por tal frequência. E aí essa pessoa criou isso aqui nela. Então ela cuidou tanto para ser essa pessoa mais, né? E aí ela vai cuidando desse mais até que vire talvez mais, depois mais. Você entendeu? E aí ela está equilibrando, né? Se equilibrando nessa frequência, né? Nesse cuidado, nessa civilização. E aí a civilização faz isso aqui, ó. Ela vai cuidando e vai se tornando cada vez mais familiar com essa onda, vai se tornando cada vez mais o que ela é, até que ela vire completamente essa frequência de onda, né? Esse ser. E esse ser reconstrui essa pessoa, né? Modelar a mente. Um trabalho mútuo, né? De região em irrigação, a união fez principiar a combinação de propósitos para se destacar na habilidade de providenciar a artilharia que nasce e a artilharia que vive. Um nó de esperança, um olhar de engrenagem que aspira a modelar a Terra no sentido que esses nós requerem, ao aclamar o escritor de Deus, Jesus, imagem e semelhança do homem, como mestre de obra que enraiza e unifica toda a terra e sua condescendente forma de vida, até entender que vive e faz parte dessa reunião vivida e vivente que viverá para todo sempre, se assim o desejar, por amor à vida e se sacrificar na melhor forma que a orquestra pede o seu soar, seu soar, semente da terra que se fixa e se descompreende à espera de tocar na frequência que a raiz impede no limite de todos os elos em movimento transladante. Então, essa frequência de onda, né, da aspiração do homem, buscar na coordenada do próprio homem um sentido para a vida, uma frequência para se modificar e criar uma civilização, um estado e conseguir cuidar, se familiarizar com esse estado. Veio então o filho do homem, Jesus, o filho de Deus, né? E aí ele, de forma coordenada, ele trouxe uma energia tão forte, né? Uma frequência tão forte, que é, irriga, né? Irriga e faz essa recombinação e gerando propósitos para nós fazermos esse, essa artilharia que vive, né? Buscando se viver e fazer nós de esperança na vida, para cuidar desse ar, porque viver é ir, né? Mas ir aonde? A gente precisa de ter um ar e cuidar desse ar, né?
E aí, uma das formas de cuidar é seguindo as coordenadas, né? As orientações do Filho do Homem e de Deus, né? E aí, e através desse enraizar, né, gerar uma raiz fixa e de forma unificada, hum, aí a gente pode ver se ver no todo sempre, porque essa questão de todo sempre, né, viver todo sempre, se assim desejarmos, nada mais é do que o cuidar desse ar, né? Porque se esse ar, nesse elo, nesses nós, por exemplo, tem fulano, dá um nó aqui, dá um nó aqui, dá um nó aqui, e aí essa frequência vai mudando. E aí esse nó a gente chama de religião. Aí esse nó vai mudando a Terra. E todo esse nó parte desse ar, que a gente vai ir, né? A vida é um eterno ir, né? E aí se a gente cuidar desse ar, a gente vai conseguir, né? Pelo menos um melhor atendimento da vida e compreensão, né? Do que se o ir está mudando, né? A gente tem a esperança do ar, né? E tal. É uma reflexão, mas ela é bem íntima, né? Para cada um. É, bom, é, admite-se uma resultante que o homem, na circularidade de ser confidência para remediar a sua projeção de ser e buscar ser abater, insistindo pelo princípio que lhe causou reação, prepulsão inicial, né? O ir, abençoado seja pela coordenação que a ira chora mediante a essa forma de representação. É o resultado, né? É a transformação. Ou a resultante que em monte sinaliza a intimidade do Estado que lhe confere a motivação de parar e monitorar o que acontece para se levar ao estado da quebra de expectativa, para se arriscar e nesse risco sofrer delinquentemente por falta de compasso sensitivo para passar rendido pela proposta que a meta escreveu. Amai uns aos outros, como Cristo nos amou. É, pois somos a mudança do outro, né? Se nós amamos uns aos outros, né? Esse amor nos retorna, porque o outro ele acaba sendo um espelho de nós mesmos, né? E isso acontece, esse fenômeno acontece desde a criação. É, e aqui esse slide ele sintetiza basicamente quase tudo que a gente viu durante a apresentação. Pecador em transitor, nome de me quantar. Quantar é uma apreensão do verbo cantar e quantificar. Em transitor nome é o nome que expele no nosso subconsciente de uma trama, né? Que fica através da trama, fica em trânsito até achar um nome qualificado e contar com esse nome. E fazer conferências, né? Se é pecador ou não, né? Vai pegar esse nome se vai pegar esse nome da árvore ou não, da, do sub, da sub, do jardim, né? Jardim subconsciente de cada um. Você vai pegar esse agora ou não, né?
ou vai esperar é, ele amadurecer? Que é tudo isso que a gente está falando, né? O amadurecimento. O valor na quantidade de se abstrair por funcionar pela visualidade espreitada na corrente que segue contemplando a representação desportiva de aclamar como lugar de público a exploração reacional da consideração que expecta o sofrimento, negociando a injustiça da matéria ser apreendida pela forma que a ti é pista para a parábola chutar na sua vaga de viver a vida representando um elo de Deus. É, Bom, para a gente fazer essas organizações, né, no subconsciente da gente, é, a gente precisa de uma resposta. Essa resposta, geralmente, ela é orgânica. Então, para fazer essa leitura orgânica e não se cansar, né, através desses valores, dessas quantidades, ou para ser mais é, aficionado a isso, né? Existe o sofrimento que revela. E aí a expectativa do sofrimento, né? Que pode ser suplantada por horas de trabalho e e tudo isso vira pistas, né, para a parábola. A parábola nada mais é do que uma curva de atividade. Então, essa atividade X modifica o quanto o homem, né? Esses valores do homem, e aí todas essas perguntas entram em meio de campo, né? Esperando a vaga e o controle certo da pessoa. Então, nós sempre buscamos ajudar as pessoas a se controlarem, porque o controle delas nos ajuda a controlar nesse nó, né? De viver e ser representado e viver representando um elo de Deus na Terra, né? E nesse quantitativo somos um elo. Então fazemos parte, né? Dessa árvore, dessa engrenagem. Quem é o seu treinador nobre circuito de vida ocupacional? Onde em instantes contados se contagiou para representar essa parte que conta em ser por acreditar em si mesmo e nas mudanças reativas que sofreu tentando ser o valor dessa mudança. É, então, se você. Quem é o seu treinador? Seu treinador é a energia, é Deus, é, essa circularidade, né? Essa ocupação que te faz ir, né, e modificar esse ar. Na soma desses vários instantes e que é admitido em você, né, nessa sua composição. E contagia as pessoas, né, na representação dessa parte, porque essas mudanças sofreram reações em você e elas partiram de quem, né? E né, se temos esse nó, essa predileção, é, hum, é, então, e isso revela a igualdade, né? A igualdade, ser um fruto e tal. É, esse entorno, esse transe, né? Nos qualifica, nos ajuda a ver que temos condições de propagarmos um ir diferente. É, e aí a gente vai chegar lá. Ora, se queres esperança, valorize mais do que tudo e do que todos a arte de valorizar.
ela é ganhar o jogo, ela é ganhar a vida, ela é edificar e cuidar, ela é todo o complemento que te faz esperar gostando, mais do que ser atendido pelas atenções supostamente leiloadas pelos públicos municipais que derramam fama em sua vertente de significar uma representação em nosso templo, em nossa terra. O valor é tudo o que irá nos salvar. Então, quando a gente valoriza uma coisa em detrimento de outra, a gente está mudando esse nosso ir, essa questão das nossas relações com a esperança. E não só isso, mas a gente ajuda a mudar o mundo. E você lembra que no outro vídeo, falando de bem e mal, a gente falou dessa, do bem, que é a força total desse valor? Então, se o bem é a forma é, a, é, a, é a soma total desse valor, esse é o voto, né? Então, cuidar desse valor é a coisa mais poderosa que você tem para mudar a vida, a sua vida, das pessoas que você gosta e provavelmente se de toda a vida, né? Não tem e fazer a felicidade de Deus, né? Ter uma boa relação com Deus, né? Cuidar desse valor. Então, para a gente saber o que é valor, a gente tem que fazer as experimentações, fazer essas idas, cuidar dessas subtramas, dessas palavras e saber gerenciar elas bem. E a verdade é um instrumento para isso. Para isso, desobstruir. Deixa eu ver aqui. Não, para isso, desobstruir as desconexões que ardilogicamente estão mal encaixadas no nosso paraíso interno. Paraíso interno, né? Desconexões que estão mal encaixadas, né? Palavras, né? Substratos, insumos que vão ajudar a florescer sabores em nós, sabores e valores, né? Buscando organizar o eixo cognitivo, valorizamos e esse valor, essa chama, por mais que seja pequena, no meio da escuridão, ela é tudo. E aí é que tá. Conseguem perceber, pessoal, que o valor chama, e aí nessa chama dentro de um escuro pode ser tudo? Bom, fica aí a reflexão de hoje, mais uma imagem, né, para poder mostrar o que a ira né, para poder mostrar, assim, uma reflexão, né, fazer essa reflexão igual a gente vem fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de reflexão de hoje. Hoje foi ira. Espero que vocês tenham entendido. Foi muito bom falar sobre. Está sendo muito bom falar, né? Fazer essas reflexões. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o joinha. Isso vai valorizar o meu vídeo e vai me ajudar a continuar produzindo os vídeos aqui para o YouTube e tal. Vai me ajudar a valorizar o canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal e caso tenham ficado alguma dúvida ou querem participar dessa reflexão conjunta, né? Construir uma conexão através dessas reflexões, pode deixar no comentário aí, fiquem à vontade. Então, vou ficando por aqui. Um abração a todos. A gente se vê no próximo vídeo de reflexão. Fiquem todos com Deus.